Que bom que você voltou. Estamos na terceira aula desse pequeno curso de como você conseguir passar na prova de reclassificação. Com certeza não é só o curso que vai fazer você passar na prova. Muito pelo contrário, o curso te dá o passo a passo do que você tem que fazer. E aí a bola está com vocês. Então nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a escrita. O que a escrita tem a ver com a prova? Tudo. Por quê? Nós temos alguns alunos que têm uma dificuldade absurda em escrever. Ele precisa, então, treinar essa escrita, né? A não ser que seja um aluno com dislexia ou que tenha algum outro problema de coordenação motora. Esses casos específicos, a escola vai ter uma prova específica para que a escrita não seja algo tão importante. Mas, no geral, as pessoas não têm, né, essa condição e vão realmente precisar treinar a escrita. Às vezes, o problema de escrita é por conta de que o aluno não escreve, escreve o mínimo necessário. Então, fica difícil. Ele vai precisar treinar e treinar bastante. Outra coisa que também faz a diferença é a caneta que este aluno usa para escrever. É importante que o aluno descubra qual é a melhor caneta para a sua escrita. Tem aluno que se dá muito bem com caneta fina, outros com caneta grossa, outros com determinada marca de caneta que se adequa à forma com que ele escreve, ao peso que ele coloca ali na tinta, na mão. Então, isso, como que o aluno vai descobrir? Sugestão: quando for uma papelaria, procure testar as canetas. Peça para quem estiver te atendendo: olha, eu quero testar as canetas. Peça um papel e vai testando. Escreve lá o teu nome e vê qual que fica melhor. E aí, a partir daí, você já tenha uma caneta adequada, não só para a prova, mas para que você sempre use, né, uma caneta dessa. Outra coisa, tem aluno que mistura letra de mão com letra de forma e inventa letra. Este é um outro problema sério. Quando outra pessoa vai ler, a pessoa não entende, porque ele faz um R tão diferente do R, que realmente é o correto, que as pessoas não conseguem ler e às vezes até está certo. Então, o aluno tem que ter essa ideia de que o alfabeto ele tem uma forma, ele tem um formato e a gente tem que escrever daquele jeito, ou com a letra de forma, ou que a letra de imprensa, ou com a letra de mão, independente que é a letra cursiva, independente qual for a forma que esse aluno vai escrever, porque depende muito da escola. Tem escola que não aceita se não for na letra cursiva. Enfim, cada escola tem um segmento, a prova vai ser de acordo com a escola, mas o aluno precisa entender a sua própria letra e as pessoas têm que entender o que ele escreve. E aí o treino é importante. Eu trouxe aqui algumas sugestões. Olha só, escrever uma folha todos os dias. Então você vai pegar uma folha, tá? Bonitinha, e você vai escrever ela todos os dias. Você vai fazer uma redação, tá? Não vai fazer uma cópia, não. Vai fazer uma redação, por quê? Na redação, você também vai estar usando a sua criatividade. Então, você vai todo dia, faz uma redação. Então, fiz a redação hoje, amanhã você vai reler essa redação, pegar uma outra folha e reescrever a mesma história, corrigindo os erros. Você mesmo se corrige. Vai ver, tem ponto, tem letra maiúscula, tem acento, você vai conseguir estar melhorando. Você vai fazer essa correção umas 3, 4 vezes. Aí depois você faz uma outra redação com outro texto, outro título. Assim você consegue melhorar a sua letra. Quem quiser fazer caderno de caligrafia também é interessante. Você encontra caderno de caligrafia até com letras, as letras cursivas de forma adequada como se escreve. Então você tem fácil acesso, inclusive na internet, a esse material, né? Então é muito importante você escrever de forma legível, porque senão você corre o risco de não conseguir passar na prova simplesmente porque o professor não conseguiu ler a sua prova. Isso acontece bastante. Muitas vezes eu já tive experiência do aluno fazer uma prova, eu não consegui ler, e eu ter que chamar o aluno, o que está escrito aqui?
Em alguns casos, o aluno consegue ler e se a prova for correta, deu certo, se for errada, deu errado. Mas tive casos de aluno não conseguir ler o que ele escreveu. E aí é muito triste essa situação. Por isso, vamos treinar. Ok. E reescrever de 3 a 4 vezes, aí depois você faz outro texto, como eu falei. Então, você faz um texto, corrige, refaça e depois faz outro texto. Assim você vai estar melhorando a sua letra. Outra forma de saber se o que você está escrevendo está legível, faça um texto, peça para alguém da sua confiança, que não vai ficar tirando sarro, mas que está te ajudando, te apoiando, para ler o texto. Quando ele ler o texto, você consegue perceber os seus erros. Vai perceber se tem erro de escrita, porque ele vai ler a palavra errado. Ele talvez não consiga ler alguma coisa, então vai perguntar para você, então aquela letra está mal desenhada. Ou então não vai ter sentido no texto, não foi aquilo que você quis falar no texto. Isso tudo são observações que você faz de você mesmo. Né? Você consegue se autoavaliar. Então é bem interessante. Faz o texto, pede para alguém, ó, lê para mim o meu texto. A pessoa vai ler e você vai entender. Bom, esse texto tá legal, foi bem feito. Não, esse texto não tá legal. Eu preciso melhorar. Então, a escrita ela é importantíssima para que o aluno consiga colocar tudo aquilo que ele sabe para ser corrigido aí pelo professor. Tá certo? Essa aula de escrita, ela é bem curtinha, mas ela é muito importante. Né? Não deixem de escrever de forma correta, ok? Aguardo você na próxima aula, então.